Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e decepcionado com o que está acontecendo com essa votação do auxílio emergencial. E os maiores prejudicados é a população. Você que está aguardando ser aprovado aí o novo auxílio emergencial, olha, tem momento que é necessário ficar calado. E esse seria o momento para que esse deputado que foi preso ter ficado calado. Entenda a situação. É muito delicada. O Brasil, as leis no Brasil tem que ter muito cuidado, né? Muito frágil no sentido de parou os trabalhos do Congresso devido a essa prisão desse deputado que falou contra o Supremo, né? Estava prevista a reunião para ontem, quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Não houve, porque o Congresso, pelo menos a Câmara dos Deputados Federais, se reuniu para tentar resolver a situação, não conseguiu, já perdeu um dia de votação, e aí fica aí os prejudicados. Você que está aguardando o auxílio emergencial. Agora pare e reflita um pouco. Não ia haver a prorrogação do auxílio, ok? Não ia ter. O auxílio emergencial encerrou em dezembro, no final do ano. O novo presidente da Câmara dos Deputados Federais, junto com o novo presidente do Senado, eles que tiveram o apoio do presidente Jair Bolsonaro, eles já tinham levantado a bandeira. Eu já tinha falado isso antes. Eles iam sim colocar em pauta a votação para que voltasse o auxílio emergencial. O presidente falava que não queria. O ministro Paulo Guedes disse que era difícil, não tinha como voltar. Isso é ponto positivo, isso é uma conquista. Os deputados, o deputado, agora novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o senador, agora presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles levantaram essa bandeira para trazer o auxílio emergencial. Foi possível? Está sendo possível, agora sim os debates. Já é certo que vai voltar o auxílio? Já. Isso é ponto positivo. Antes, nem se falava. O presidente Jair Bolsonaro não queria, porque ia estourar o teto de gastos. O próprio ministro Paulo Guedes também vinha dizendo que era difícil, porque o país não tinha dinheiro, enfim. Esse é o ponto que a gente deve destacar, ok? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles já levantavam essa bandeira para trazer de volta o auxílio. Até aí, então, foi uma conquista. Agora, é urgente. Essa votação já era para ter acontecido, ó. Há dias, aí acontece um processo desse contra esse deputado que falou mal do Supremo, parou tudo. E o Congresso só vive disso? Teria que ter um conselho de ética, colocava 5, talvez 10 deputados para resolver esse problema. Como são mais de 500 deputados, os outros era para ter feito a reunião, para ter debatido a situação, não deixar a população nessa sofrência, nessa tensão toda. É difícil. As coisas no Brasil tem que repensar. Olha, tem muita coisa que tem que ser repensada no Brasil e essa é uma das questões. Agora, por que o cenário está tão difícil para aprovar esse auxílio emergencial? Por que tanta demora? A situação das contas públicas já estava ruim no ano passado e isso está dificultando muito as coisas nesse momento. Lembro que no ano passado, com a aprovação do orçamento de guerra, o orçamento de guerra foi que abriu as brechas para a aprovação do auxílio emergencial no ano passado. Então, com a aprovação do orçamento de guerra no ano passado, regras que limitam as despesas do governo, como o teto de gastos, estavam temporariamente suspensas. Havia consenso de que o governo precisava gastar, mas as contas públicas ficaram em uma situação ainda pior do que já estavam. Dados do Banco Central apontam, por exemplo, que a dívida bruta do governo federal, do INSS, dos estados e dos municípios chegou a 89,3% do PIB, de todo o PIB em dezembro de 2020. No mesmo mês de 2019, a dívida estava em 75,8% desse PIB. Agora, quais são as alternativas e por que são difíceis? Gente, em um cenário normal, de acordo com Mendes, pesquisador associado do INSPER, o executivo teria 3 formas básicas de bancar o novo auxílio emergencial. Entenda, aumentar a dívida pública, empurrando custos de forma dispersa para toda a sociedade, reduzir despesas ou elevar as receitas. Mas as regras de gastos restringem o espaço para a atuação do governo nesse momento. O aumento da dívida é limitado pela regra de ouro,
uma norma que impede que o governo tome dinheiro emprestado para pagar despesas como o auxílio emergencial. É preciso autorização do Congresso. Por isso entra nesse momento a importância que o Congresso faça isso. Aí uma parada dessa, com esse deputado agora que foi preso, parou tudo. Ou seja, era para ter ser decidido isso ontem, quinta-feira de 18 de fevereiro, mas devido a essa prisão, não houve esse debate. Agora, quais são as outras duas alternativas? Gente, as outras duas alternativas que o Congresso, que o governo tem, tampouco são simples. A despesa está no osso. O governo já cortou onde era possível. Quem disse isso? Esse executivo, esse Mendes, que é pesquisador. E mesmo que aumente receitas, o orçamento do executivo segue restrito ao teto de gastos. Há um limite para os gastos. Não adianta ter mais receita se não é permitido gastar, segundo o pesquisador Marcos Mendes. Outra alternativa que muitos especialistas falam seria imprimir mais nota, mais dinheiro. O governo não pode simplesmente imprimir dinheiro, alguns outros comentaristas dizem. Por quê? Além dessas possibilidades, economistas como Luiz Carlos Bresser e Henrique Meirelles já defenderam em 2020 que o governo imprima mais dinheiro para fazer frente às despesas da pandemia. Na prática, o mecanismo não seria simplesmente emitir moeda, mas sim promover uma expansão do total de dinheiro que circula. Isso seria feito pelo próprio Banco Central, o que poderia, por exemplo, comprar títulos públicos. O principal efeito colateral desse tipo de ação, porém, é o aumento da inflação. Só para você ter ideia, no ano passado, a percepção era de que um aumento pontual desse dinheiro circulante não teria consequências graves, já que a atividade econômica estava deprimida. No final do ano passado, contudo, a inflação voltou a acelerar. Vocês já pararam para pensar quanto é que está o preço da carne? O preço da gasolina? O petróleo está subindo com esse frio que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, essa gelada. A região do Texas, por exemplo, não tem energia. Deu uma pane, simplesmente é muito frio, e aí estão comprando petróleo e o petróleo simplesmente disparou, resultado, a demanda aumentou e aqui no Brasil a gente está pagando pato, o combustível simplesmente disparou, 10% mais cara a gasolina, hoje sexta-feira, 15% mais caro o diesel, hoje sexta-feira, dia 19 de fevereiro, um aumento devido ao capitalismo, né? O que está acontecendo, por exemplo, com a gelada, com o frio lá nos Estados Unidos, o Brasil está pagando, o reflexo está aqui no Brasil e o país está pagando mais caro os combustíveis porque a demanda aumentou, ou seja, estão comprando mais petróleo lá e de onde vai sair? Entendeu? Começa a faltar, ou seja, a coisa começa a ficar complicada. Na opinião desse pesquisador, o Mendes, não existe mágica. Isso de imprimir dinheiro é uma fábula. Todo passivo do governo paga juros, afirma esse pesquisador. E qual seria a solução? Primeira coisa, esquecer esse negócio de querer defender, de querer parar os movimentos no Congresso. Tem que continuar assim logo os debates, porque cada dia que demora, mais pessoas estão passando fome. Cada dia que demora para ter a reunião, para finalizar esse debate e pagar se é 250 ou 300 reais, inclusive o presidente do Senado, junto com o presidente da Câmara, eles que são responsáveis e que levantaram essa bandeira para voltar com o auxílio emergencial, então eles já querem 300 reais e não mais 200 ou 250 como o governo deseja. Auxílio emergencial poderá ficar em 300 reais, isso já é realidade em 4 parcelas. Qual seria a solução, Alex? Agilizar. Tem que agilizar. Não pode mais simplesmente parar o trabalho do Congresso. O Congresso é que representa a população. São mais de 200 milhões de pessoas que dependem do resultado, dos debates, da finalização desses legisladores, que são os nossos representantes, os deputados, mais de 500 deputados, exatamente 513 deputados e os mais de 80 senadores. Eles é que devem decidir o futuro de uma nação. E são mais de 67 milhões que receberam o auxílio no ano passado e agora vai ter esse corte, como tem dizendo aí essas regras, está sendo antecipado. 27 milhões deixarão de receber e apenas 40 milhões é que vão receber o auxílio emergencial. A grande questão é urgente. O auxílio emergencial tem que ser votado logo, o mais rápido possível. Quem é o grande prejudicado? A população mais carente, que sofre com pobreza e sofre com a fome. Qual é a sua opinião sobre isso? Fala aqui, fala a sua angústia, qual é o problema, qual a dificuldade, tem algum culpado nessa história?
Vou deixar com você agora dar a sua opinião, tá? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, importante demais. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dá essa moralzinha, tá? Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Sei que você está muito decepcionado há muito tempo, está triste com o que está acontecendo com o Brasil. As pessoas mais humildes que estão dependendo dessa ajuda do governo, que é a aprovação do auxílio emergencial, já está enfrentando necessidades, dificuldades, fome, já está faltando as coisas para o armário, para alimentar a sua família, isso é angustiante. E agora, com o que está acontecendo com esse deputado que foi preso, simplesmente parou o Congresso. Isso é lamentável. Poderia formar uma equipe. Forma uma equipe de 10, conselho de ética, 10 deputados aí para resolver. Os demais são 513 deputados. Vamos seguir o debate sim. Tem que dar urgência. E é esse o problema. O Brasil não pode parar desse jeito. Já estava prevista a reunião, os debates? Era para continuar. Opina, dá a tua opinião, tá? Eu estou lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. A informação aqui é de primeira e o principal verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para sua reflexão, para sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Estou lá no blog Alex Silva no Instagram. Abraço, pessoal. Não esquece, hein? Senta o dedo aí no compartilhamento, você que está injustiçado, decepcionado com esse atraso desses debates para aprovar o auxílio. Tudo indica que vai ficar em R$300. Esse é o pensamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Está defendendo. Queremos agora 300. 4 parcelas de 300. Vamos torcer que isso aconteça o mais rápido possível. Abraço, pessoal. Não esquece, hein? Dá a tua opinião aí. Bye, bye.